Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. Estamos encerrando o nosso guia de estudos, A Promessa. Hoje será a última lição, último estudo, a vida na nova aliança, e você é o nosso convidado. O nosso vídeo demorou, mas chegou, né? Eu peço perdão a todos, minha agenda está muito intensa. Nos últimos dias, principalmente nesse fim de mês, eu não consegui gravar a lição a tempo. Mas fique conosco, inscreva-se no canal. No mês que vem, teremos a nova lição, o terceiro trimestre de estudos da Bíblia, da Escola Sabatina. Você é o nosso convidado. Vem aqui, eu espero conseguir gravar as lições a tempo e liberar os vídeos a tempo para você estudar e absorver o conteúdo. Eu também gostaria de convidá-lo para assistir os nossos vídeos, Os dois concertos, a Teologia das Alianças. Temos a parte 1, a parte 2. Gostaria de ter gravado a parte 3, não foi possível, mas é um projeto pessoal meu, é um assunto que eu gosto muito, que eu já estudo há mais tempo e com certeza até o fim do ano nós vamos liberar a parte 3, que vai falar sobre justiça e justificação na nova aliança. E eu acho que você vai gostar. Assista então a parte 1 e a parte 2, os dois concertos, já está aqui no canal. Vamos agora dar uma olhada na nossa lição, a lição 13. O estudo deste trimestre foi sobre aliança, que, para simplificar, é Deus basicamente dizendo: é assim que eu salvarei vocês do pecado, é assim que eu quero me relacionar com vocês. Existe apenas um único plano de salvação, uma única aliança da graça. No início deste trimestre, nós falamos que existem duas interpretações dentro da Igreja Adventista, nenhuma delas é oficial, você pode crer em qualquer uma das duas, Alguns dizem que existe uma única aliança, outros dizem que existe duas alianças. Agora, esta lição aqui, a lição 13, ela fecha com chave de ouro, porque ela se foca no que existe de central no estudo, que é como deve ser a vida na nova aliança. E para resumir a sua lição, para resumir o seu estudo, e eu falo isso lá na parte 2 do vídeo Os Dois Concertos, o coração da coisa não é saber se existe uma ou duas alianças, claro que isso é importante, mas é entender que a promessa, olha só, vamos fechar com chave de ouro, a promessa feita à humanidade é uma promessa dupla, ela consiste em perdão de pecados e regeneração da mente. Deus quer escrever a lei no seu coração e Deus quer habilitar você a cumprir essa lei mediante a graça divina e auxílio do Espírito Santo. Tiago, mas eu já tive tantos pecados, mas Ele também quer perdoar os seus pecados. Onde que isso está na Bíblia? Jeremias 31, versos 31 a 34. Olha, pois esta é a aliança, que firmarei com vocês. Eu vou imprimir a lei na sua mente e perdoarei os seus pecados. Então, esses dois pontos, e é o que a lição vai destacar na parte, justamente nessa organização. Livres da culpa, segunda, e terça, um novo coração. Então lembre que o resumo é, a nova aliança não é apenas, olha, eu vou te perdoar, eu vou te perdoar. Claro que Deus vai perdoar, mas ficaria sofrido vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que sofre com tentações sexuais, ou de adultério, ou tentações homossexuais, e Deus fala assim, eu vou perdoar você. E aí aquela pessoa vai, peca novamente, não, eu vou perdoar você. Mas que sofrimento, imagina como é que não é a vida conjugal de uma pessoa que está quebrando os votos. Imagina como é que não é a vida conjugal de pessoas que têm tendências não admitidas pela Bíblia. Não, Deus falou, eu vou perdoar e eu vou habilitar você a cumprir a lei. Eu vou regenerar a sua mente para que você tenha prazer em fazer a vontade de Deus. Nós vamos fazer o serviço completo, limpeza e regeneração. Então essa que é a ideia, não é só aquela... senão não faria sentido você ter uma aliança, olha, aqui está a lei, aqui estão as normas, aqui é o código, mas eu vou te perdoar. Mas você nunca vai precisar de cumprir nada, por quê? Porque você não vai conseguir mesmo, Fica uma coisa um pouco esdrúxula. Não, ele falou, olha, você vai entrar em aliança comigo, nós vamos ser parceiros, Deus ilustra isso aqui por meio de um casamento, e tem que ser um casamento saudável, não pode ser um casamento que vai ficar a vida inteira, traição, perdão, traição, perdão, traição, perdão. Ainda que nós caiamos, Deus vai nos levantar, vai nos
vai nos perdoar os pecados, mas ele fala, ó, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Essa é a promessa que ele fez para a mulher adúltera e também é a promessa que ele faz a cada um de nós. Pegou o resumo, né? Perdão dos pecados e regeneração. E aí você vai ter alegria, que é a parte de domingo. Ó. Leia 1 João 1,4. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Aí a pergunta 1. Leia o contexto do verso acima, que é o capítulo 1 de 1 João. O que ele escreveu aos primeiros cristãos e que esperava que os enchesse de plena alegria. Eu fiz um resumo, mas eu gostaria de abrir o texto e ler com vocês. Ó, 1 João, capítulo 1. O que temos visto e ouvido desde o princípio, Jesus, né, o Verbo, né, o Filho de Deus, ele se manifestou em carne e nós anunciamos esse Filho de Deus, essas boas novas, para que vocês tenham alegria. Por quê? Você vai ter os seus pecados perdoados e você não vai mais viver numa vida dupla, você não vai mais viver numa vida de iniquidade. Jesus vai te salvar, vai te limpar e vai fazer de você um vencedor. Tenha alegria, você vai prosperar, você vai romper, você vai vencer. Olha, que você tem alegria. E aí ele diz que, vai falar sobre a luz, né? Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Você estava em trevas, agora você vai viver na luz. Aí ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Olha a primeira parte, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Depois, e nos purificar de toda injustiça, regeneração. Então ele apaga as nossas transgressões, mas ele também nos habilita a sermos puros, a obedecermos a aliança. E por isso devemos ter alegria. Todo o nosso vazio será preenchido. Nós teremos paz, justificados, pois, pela fé. Temos paz com Deus. Você não vai ficar irrequieto. Irrequieto nós ficamos quando as nossas paixões não estão crucificadas. Elas ficam nos provocando e nós não conseguimos ficar satisfeitos com nada. Estamos sempre em busca de algo novo, de um prazer. Não. Você vai ter paz. Paz com Deus. Essa vida aqui vai ser passageira. Você estará esperando a nova terra, o céu. Parte de segunda-feira, livres da culpa. No estudo das alianças, nós entendemos que Deus vai perdoar os nossos pecados. Mas não é como no islamismo, que ele simplesmente fala, tá bom, eu não vou levar isso em conta. Não. O perdão não pode, aliás, os pecados não podem ser colocados como a poeira embaixo do tapete e você fingir que a casa está limpa. Esses pecados, eles precisam ser pagos. E eles foram pagos por Jesus na cruz do Calvário. Ele adquiriu os créditos da vida eterna e agora ele oferece esses créditos para quem aceitar as condições da aliança. Então, como os versos nos ajudam a entender Romanos 8:1? Esses versos, eu vou ler Romanos 8:1, mas eles nos dizem que Cristo levou as nossas culpas. Vejamos aqui, Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, primeira coisa, você precisa estar em Cristo. Não é meramente acreditar que Jesus existe e não estar na aliança. Não, você precisa estar na aliança, estar em Cristo. Ele manifesta a sua graça salvadora, antes mesmo que você decida. A graça preveniente para amolecer o seu coração, para atrair você. E uma vez que você está em Cristo, nenhuma condenação há para você. E aqui existe um ponto importantíssimo. Muitas pessoas não querem sentir a culpa, mas também não querem pôr a culpa, não querem deixar Cristo carregar o seu fardo. Como assim, Tiago? É próprio do ser humano querer culpar o próximo. Adão culpou a esposa e Eva culpou a serpente. E nós sempre estamos pondo a culpa em alguém, não aceitando que a culpa é nossa, que nós somos os responsáveis por nossas más escolhas. O homem na parábola de Mateus 18 foi perdoado pelo rei, mas ele era orgulhoso. Ele não aceitou que ele estivesse errado e que não podia pagar a grande dívida. Ele sai do palácio e começa a cobrar os que deviam um pequeno valor, porque ele pensou, tenho muitos devedores na praça, se eu cobrar todo mundo, eu conseguirei pagar o rei. Então ele não admitia que havia recebido perdão, ele não admitia a culpa.
Quando você não admite que a culpa é sua, a culpa não vai sobre Cristo. Porque você está colocando a culpa em outras pessoas. Às vezes no seu pai, na sua mãe, às vezes no seu filho, no seu patrão, naquele professor, naquela pessoa no ônibus, naquela pessoa que passou com você, não te deu bom dia pela rua, e você começa a colocar a culpa em vários outros lugares, e menos no lugar que ela deve ser posta, que é sobre os ombros de Cristo. E aí Jesus não pode carregar as suas culpas. Então, em primeiro lugar, você precisa admitir que você é o pecador, que foi você que falhou e que a culpa é sua. E uma vez que você faz isso, você entrega os fardos a Jesus. Ele vai perdoar, ele vai passar a restaurar você. É isso que o texto de Romanos está dizendo. Então, Romanos, até o capítulo 5, vai falar que temos um advogado, vai falar do perdão. Romanos do capítulo 6, 7 e 8 vai falar da regeneração, da santificação. Então você precisa de abordar o livro de Romanos do capítulo 1 ao 8, que é a parte que fala sobre justificação. No 9 vai falar sobre o destino de Israel. Então se aborda o livro de Romanos 1 a 8. O problema de muitos, que eu expliquei semana passada do Fordismo, é que eles querem abordar até o capítulo 5. Né? Eles separam a santificação do assunto da aliança. É só perdão, não há regeneração. É importante você fazer como a lição está fazendo. Perdão e regeneração. Vamos aqui, ó, Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então nós entendemos que essa lei do Espírito da vida é a nova aliança. E ela te livrou da lei do pecado e da morte, que é a antiga aliança que, como expliquei, segundo a teoria dualista, não entende existir graça na antiga aliança. Por isso ela é chamada de lei do pecado e da morte. Você não tem regeneração, aí você vai pecar mesmo, né? Pecou, está condenado à morte. Então a nova aliança, ela nos livra do sistema da velha aliança e nos ensina que a culpa é nossa e que precisamos de restauração e do perdão de Cristo. Verso 3. Porquanto o que fora impossível à lei, qual lei? A lei de Moisés. Né? Hoje nós estamos debaixo da lei de Cristo. Tudo isso aqui nós aprendemos lá no vídeo, os dois concertos, teologia das alianças, parte 1 e parte 2. Né? Então, olha, o que for impossível à lei, qual lei? A lei de Moisés. Por que era impossível a lei? Porque ela estava enferma pela carne. Ela não podia ser obedecida porque o homem estava acostumado com o mal, inclinado ao mal. Então, ela não podia ser obedecida, ela não tinha regeneração. Agora, isso fez Deus enviando o seu próprio filho como? Nessa mesma carne. Enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Jesus Cristo foi o único que obedeceu à lei do Sinai, como homem. E ao obedecer à lei do Sinai, ele consegue os créditos para se tornar o mediador da nova aliança. E ele entrega esses créditos a nós. Perdão dos pecados e regeneração. Veja o texto. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Olha, a fim de que o preceito. Essa palavra preceito, em algumas versões vai estar a fim de que a justiça da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que ele quer dizer? Que na velha aliança não era possível cumprir a lei, porque ela estava enferma pela carne. Então era impossível, mas na nova aliança, Cristo nos perdoa, justiça pela fé, e em seguida ele inicia a obra de regeneração da mente, santificação, para que nós estejamos aptos a, depois de ter recebido a justiça da fé, poder praticar a justiça da lei, a fim de que a justiça da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o seu Espírito. A justiça da fé é assim, você anda segundo a carne como Abraão, mas Deus te declara justo, apesar de você não ser. A justiça da lei não. Jesus, ele habilita você a cumprir os seus mandamentos, a guardar a sua lei. Então, aqui termina o livro de Romanos, né, dizendo dessa obra da restauração completa do homem. E nós já abrimos aqui para a terça-feira. Então, a segunda é livres da culpa, perdão, terça-feira, regeneração. Eu quero ler aqui na parte de segunda-feira
depois da pergunta está assim, ó. Por causa do sangue da aliança, nós que escolhemos entrar na aliança com Deus, que escolhemos obedecer às condições da fé, arrependimento e obediência, podemos ter o fardo de culpa removido. Você entrou em aliança e prometeu obediência. Aí, o que Jesus faz? Qual que é o sinal da aliança? É a circuncisão. Tiago, mas a circuncisão já não foi abolida? Sim, a circuncisão da carne. Mas o que Jesus está falando aqui é a circuncisão do coração. E aqui que é o X da questão. Até a vinda de Cristo, o sinal era a circuncisão na carne de Abraão. Isso está lá em Gênesis 15, aliás, Gênesis 17. Okay? O sinal, essa circuncisão será o sinal da aliança. Mas aí depois de Atos 15, que a igreja diz que a circuncisão não mais é necessária, nós lembramos das mensagens dos profetas. Eu quero que você circuncide o seu coração. O que é circuncidar o coração? É talvez cortar o pedacinho do coração que precisa ser crucificado. Aquelas paixões precisam morrer. E aí você vai permitir que esse seu coração seja entregue inteiramente a Cristo. Por que precisamos de um novo coração? Ora, porque o nosso antigo coração é duro. Quais as mudanças se manifestarão naqueles que têm um novo coração? Então, a primeira mudança eu destaquei em Romanos 8,4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aqui a chave da Bíblia. O que esse texto te lembra? Ele vai te lembrar de Gálatas, capítulo 5. Carne e Espírito. Vamos dar uma olhada em Gálatas? Gálatas, capítulo 5. Vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. Gálatas 5,16. Opa, estou em Efésios aqui. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então, qual obra se manifesta naqueles que têm um coração novo? Eles andam no Espírito e jamais praticam as obras da carne. 17. Porque a carne milita contra o Espírito. São opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei. Qual lei? A lei de Moisés, né? Porque ela não tinha regeneração. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui no 19. Ora, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia. Olha só, os desejos lascivos da mente. As paixões incontroladas, idolatria, feitiçaria, inimizades. Isso aqui é mau comportamento, fofoca, não é? Porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Tiago, mas isso todo mundo faz. Aqueles que entram em aliança não podem mais fazer isso aqui. Porque existe a promessa de que pelo Espírito você não vai mais fazer isso aqui. Gálatas diz, estou crucificado com Cristo. Agora quem vive em mim é Cristo. E Cristo não pratica essas obras aqui. Tudo bem? Ah, Tiago, mas e se eu praticar essas obras da carne? Olha, como a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, você praticar essas obras da carne aqui, mostra que você recusou a aliança, não vai para o céu, falando claramente. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Verso 20, olha o 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, circuncidaram o coração com as suas paixões e desejos. Tem que morrer. Ah, Tiago, mas e o homem de Romanos 7? O homem de Romanos 7 é carnal. Confira lá. Né? Eu sou carnal, ó, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, qual lei? A nova aliança. Ela vai regenerar, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O que diz Romanos 8:8? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem pratica as obras da carne não vai para o céu. O homem de Romanos 7 não vai para o céu, mas o homem de Romanos 8, esse vai para o céu. Porque o Romanos 8 começa assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, estar em Cristo não é acreditar que Cristo existe e praticar as obras da carne. Leia Gálatas, ó. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Se você está no Espírito e foi regenerado pela nova aliança, você não vai praticar as obras da carne. Quem pratica as obras da carne não vai para o céu. Você precisa praticar o fruto do Espírito, o amor. Olha, alegria, falou domingo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, em algumas diz temperança, né, domínio próprio. E as pessoas que estão em Cristo, elas crucificaram as obras da carne, os seus desejos e paixões.
Se vivemos no Espírito, se queremos andar na nova aliança, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso aqui é a mensagem de quem vai entrar na nova aliança, né? Então, pergunta 4. Como 1 João 4,16 se relaciona com o que Paulo escreveu em Efésios 3, 17 e 19? Fala do amor. Vamos lá em 1 João. Meu amigo, você precisa manejar bem a palavra de Deus. Esses temas, os versos que falam dos mesmos temas, eles precisam estar interligados na sua cabeça. Olha só. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele, eu amo a Deus, eu amo a Deus. E fica aquele amor abstrato, aquele amor que é o quê? É só um sentimento, é uma paixão, ama a Deus. O que é o amor? Vamos para a Bíblia, amor não é sexo, como se diz no mundo aí. Amor é uma relação de aliança. Vamos ver aqui, olha só. 1 João 4, verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como substituição, propiciação pelos nossos pecados. Amor de Deus ao homem. Ele deu Jesus para sofrer o que você devia sofrer. É o amor de Deus. Aí, o que é o amor do homem a Deus? 1 João 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então você precisa ter uma vida de amor. E o que significa amor? Não é entrar em crise existencial, canta um hino e chora, quer servir a Deus, mas na verdade não quer. Na verdade é o homem de Romanos 7. Não é o homem de Romanos 6 e o homem de Romanos 8. É o homem de Romanos 7. Ele não entregou o coração para Deus. Aí ele chora, ele está em crise porque ele sabe que Deus está certo, mas ele ama o mundo, ele fica assim naquele meio termo. Não. Nós precisamos entrar em aliança e cantar assim: satisfeito estou com Cristo. Né? E aí no final da música ele pergunta: eu satisfeito estou com Cristo. Tem Jesus em mim prazer também? Então isso é teologia, está lá no nosso inário. Então, como 1 João 4,16 se relaciona com o que Paulo escreveu em Efésios 3,17? A fé e o amor, como que eles se relacionam? É uma fé que opera pelo amor. Se é uma fé que opera, uma fé que trabalha, não é uma fé passiva, de eu acredito em Deus. Não. É a fé que opera praticando atos de amor para com Deus, os primeiros 4 mandamentos da lei de Deus, e para com o próximo, os 6 últimos mandamentos. Então, a fé que opera pelo amor é uma fé operante, uma fé que quer cumprir a aliança. Entendeu? Então, livres da culpa, deixe a sua culpa em você que Jesus vai carregar o seu fardo. Não fique pondo a culpa nos outros. E acredite que você pode ser o quê? Um vitorioso. É o que nós vamos ver aqui na vida eterna. O que Jesus quis dizer com os versos de hoje, onde diz que ele vai lançar a morte no inferno, mas o vencedor terá parte na primeira ressurreição. Muitas pessoas acham que a vida cristã é uma vida de restrição, uma vida só de sacrifício e abnegação, que não existe prazer nessa vida, que não existe paz, não existe alegria. E Deus parece um tirano que só fala não pode, mas nós estamos acostumados com o mundo e só olhamos o que está ao nosso redor. Se nós tivéssemos um vislumbre do preço que Jesus pagou por nós e da surpresa que Ele nos prepara na Nova Jerusalém, mas não é por um fim de semana, não é igual aquele hotel que você fica o feriado, não é aquela quinzena que você passa na praia, não é os 30 dias de férias, é eternidade. Então, quando você está olhando só aqui ao nosso redor, Deus proíbe muitas coisas, mas quando você vê, olha o que Ele quer te dar na vida eterna, na Nova Jerusalém, ressurreição, milhões e milhões e milhões e milhões de anos para você realizar projetos pessoais. Aí você fala, ele me pede muito pouco. Então você precisa ver as coisas nessa perspectiva. Na perspectiva de que esse período aqui é apenas um teste, é apenas para Deus saber quem ele vai poder levar de volta para o Jardim do Éden e quem realmente vai ficar do lado da serpente na rebelião. E ele te pede pouquinhas coisas. Então, olhando por essa perspectiva da vida eterna, tudo posso em Jesus que me fortalece. Nova aliança e missão. Esse talvez seja o último verso, acho que é o último verso que vamos ler hoje, e do trimestre, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Sempre separe os diversos elementos dos versos, né, do verso. Então, o que eu separei? Fazer discípulos aonde? No mundo inteiro. Essa é a sua missão. Sua principal missão é pregar. Né? Buscar o Senhor e o seu reino. E a sua justiça, né? E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o seu pão de cada dia, tempo para a família, tudo isso vai ter o seu lugar. Mas a sua missão aqui no mundo não é ganhar dinheiro, não é ganhar o prêmio Nobel, não é fazer uma grande obra aqui no país. Sua missão é fazer discípulos. Tudo mais vai se encaixar, né? Mas não podemos perder de vista que o nosso foco é esse. Alguns invertem o foco, né? Colocam o foco na sobrevivência e, se tiver tempo, eu faço alguma coisa para Deus. Não é esse o foco. 2. Ensiná-los a guardar a lei de Cristo, as normas da nova aliança. Tudo bem? E depois, tenha certeza de que Jesus estará com você. Trabalho missionário. Apresentar as grandes promessas da nova aliança. Meu querido irmão, você não pode, na igreja, ser inativo. Você não pode simplesmente assistir o culto na igreja. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós vivemos num país que aprecia muito o futebol. E as pessoas não admitem que o jogador esteja em campo e não corra. Ele recebe a bola e não passa essa bola para ninguém. Esse jogador, ele será substituído, retirado do campo. O que eu quero dizer? Ao você aceitar a nova aliança, você entra no campo de batalha. Você se torna um soldado de Cristo. E assim como o jogador de futebol precisa compartilhar a bola, você precisa compartilhar a mensagem do Evangelho. O jogador que fica com a bola apenas para si não pode estar em campo. O jogador também que não tem o domínio da bola não pode estar em campo. Ele não é sequer convocado. O soldado, para ser convocado à guerra, ele precisa dominar as armas de batalha. Você precisa dominar a Bíblia. E você precisa ser ativo em campo. Do contrário, você será substituído pelo técnico Jesus. Mas lembre que Jesus estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Mas se você é cristão e entrou na nova aliança, Cristo requer que você dedique parte do seu tempo para levar essa mensagem e para salvar os outros. Não será fácil. Essa Bíblia não nos caiu do céu. Se você tem uma Bíblia em mãos, ela está cheia de sangue dos mártires que sofreram para copiar os manuscritos, para preservar os manuscritos, para imprimir os livros. Tem sangue aqui. Pessoas sofreram para desenvolver essa mensagem, para pregar essa mensagem, e ela chegou até você. O mínimo que podemos fazer é passar essa mensagem adiante, levar a lei de Cristo a todo mundo, toda nação, tribo, língua e povo. Que Deus nos abençoe.